bem-vindos à Cabine do Filme, o programa do podcast Rabiscos. Eu sou a Carolina e eu estou muito feliz de trazer mais um episódio aqui desse podcast que eu faço com tanto carinho para vocês. Desde já quero agradecer a companhia de todo mundo nesses mais de 6 meses de Cabine do Filme. Desde junho estou aqui conversando com vocês, os meus convidados, trazendo informações sobre cinema, curiosidades, listas ou simplesmente entrevistas muito interessantes, todas ligadas ao mundo do cinema, buscando ampliar a visão de vocês e a minha sobre o cinema e tudo que compõe esse universo tão rico. Antes, eu quero deixar um recado para vocês muito especial, que a Jéssica Balbino pediu para repassar para vocês. Fiquem ligados que vale a pena. Imagine saber o que pensam tradutores, editores e profissionais do livro que decidem o que será publicado ou não. Essa é a proposta do Clube Por Dentro do Livro, clube de leitura capitaneado pela tradutora, professora e especialista em literatura Laura Folgueira, que fica aberto até o dia 20 desse mês. Atenção, hein? Só até o dia 20. Esse é o primeiro clube de leitura nesse formato a ser lançado no país. Os encontros são mensais e online e tem material de apoio. Qualquer pessoa que gosta de literatura pode participar. Entre os livros escolhidos tem 1984, de George Orwell, com a tradutora Deborah Fleck como convidada. Destransição Baby, de Tori Peters, com Luisa Lewowicz, editora, e Luisa Gleiser, tradutora. Somos Todos Adultos Aqui, de Alma Straub, com Alice Mello, editora. O Processo, de Frank Kafka, com Peter Rissati, tradutora, e Bárbara Prince, editora. A Extinção das Abelhas, de Natália Borges Polesse, com a própria autora como convidada. E Sula, de Toni Morrison, que tem Débora Landsberg, tradutora, como convidada. Me perdoe qualquer erro no nome. Para assinar, eu vou deixar o link para vocês na descrição, mas é laurafolgueira.pages.online/clube por dentro do livro. Olha que super oportunidade maravilhosa, hein, gente? Eu acho que participar de clubes do livro é uma coisa muito legal. Eu participei e participo ainda de alguns, e a gente está sempre crescendo, se expandindo, né? Porque conversar sobre arte nos amplia, né? Nos expande. Isso é uma coisa que eu sempre falo por aqui. E o episódio de hoje já chegou provocativo, né? O tema é Por que vemos filmes? E é um episódio que eu vou gravar aqui sozinha, hoje eu não tenho convidado. Assim como o primeiro episódio da Cabine do Filme foi, né? E alguns que eu trago aqui também, onde eu faço algumas reflexões mais malucas, como eu fiz com Matrix. Quero agradecer também os feedbacks que vocês me mandam, as pessoas que escutam. É muito bom saber que eu estou aqui conversando com vocês. Eu lembro que no começo eu falei, né, que é muito difícil gravar um podcast, porque a gente nunca sabe quem está ouvindo. E ao longo desses meses todos, eu sei que vocês estão ouvindo pelos recados carinhosos que vocês me passam. Vocês até devem ter percebido também, né, que melhorei minha desenvoltura, minha forma de falar com vocês, ficou mais à vontade, porque eu também fui me sentindo mais à vontade nesse espaço, porque é um espaço que eu gosto muito, que é o cinema. E mesmo eu estudando a vida inteira, né, lendo, vendo muito filme, nos últimos meses me aprofundado muito mais, o cinema é uma arte tão rica que a gente sempre tem mais para correr, mais para aprender. Eu tenho aprendido demais nesse podcast. Eu tenho visto muito filme, documentário, lido muitos filmes relacionados ao cinema, tenho participado também do clube de cinema, do Clube do Crítico, né, do Márcio Salem, do Cinema com Crítica, que tem sido assim, fantástico também para o meu desenvolvimento como crítica de cinema, mais do que como cinéfila. E a minha provocação de hoje, por que vemos filmes? Eu quero trazer algumas respostas, mas sobretudo perguntas, porque eu acho, me perguntando esses dias, por que a gente assiste filme? O que tem numa história que é tão atrativa? Por que o cinema ainda leva tantas pessoas, né? Não o cinema só como espaço físico, mas os filmes. Por que isso aumentou tanto? Por que hoje em dia existem tantos streamings e tantas formas de contar a história? Então, eu vou trazer um pouquinho das minhas percepções para vocês. Eu quero falar também de algumas coisas que eu tirei do documentário da Netflix chamado A Ótica do Cinema, ou acho que Look, não sei se eu pensei esse nome em inglês, mas o nome em português é A Ótica do Cinema, que é um documentário bem legal, são 6 episódios curtinhos, muito bem escritos. Hoje em dia, inclusive, tem muito disso também, né? De programas ou documentários ou coisas falando sobre cinema, falando sobre como fazer. Na verdade, não vou dizer que eu sempre gostei de documentários e making-off sobre cinema, não. Porque tinha uma época que eu achava que isso estragava a magia do que eu estava assistindo. E com o tempo, isso foi o oposto, na verdade. Eu percebi que isso traz muito mais, agrega para mim muito mais, saber como foi feito, todo o trabalho que tem por trás,
como é que isso foi criado. Inclusive, eu já fiz aqui, né, com vocês 2 episódios temáticos, um sobre edição e outro episódio sobre roteiro, né, original adaptado, e quero reforçar que ano que vem vão vir os outros, né, fotografia, a gente já fez um sobre trilha sonora também, mas vai ter sobre direção, sobre atuação. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas, mas ainda vão vir esses episódios temáticos, e ano que vem também vão vir episódios mais temáticos, sobre filmes, sobre diretores. Então, continue mandando as sugestões de vocês, vai ter sobre cinema argentino, vai ter sobre trilogia antes, várias coisas que eu prometi durante esse semestre que virão, e assim como novos convidados também. O cinema, hoje em dia, existem muitas frentes, né? Existem muitas frentes do cinema. E em muitos lugares a gente pode assistir, e agora o cinema como espaço físico também está competindo muito com a televisão ou com os streamings. Então as possibilidades são infinitas de contar histórias, porque no fundo, o que é o cinema senão uma forma de contar histórias? O cinema começou, né, cerca de 125 anos, com a invenção dos irmãos Lumière, uma máquina que contava histórias em movimento. Eles começaram filmando saída da fábrica, o trem em movimento, coisas muito cotidianas, e até que Alice Guy Blaché, que foi a primeira cineasta mulher e que fez muitos filmes durante sua vida, tem um documentário maravilhoso sobre ela, ela criou a primeira história de ficção, que era a Mafalda tirando os nenês dos repolhos, que tem 4 ou 5 minutos. É muito legal estudar sobre a história do cinema, né, sobre Miele, sobre, né, a viagem à Lua, e ver como as histórias fantásticas sempre estiveram ali, a fantasia sempre esteve. Porque contar histórias é algo tão antigo quanto a gente, como humano. Tem aquele livro que eu adoro, da Clarissa Pinkola Estes, Mulheres que Correm com Lobos, eu até citei no episódio sobre bruxas, né, com a Lulu, foi fantástico esse episódio. E lá mesmo, ela traz vários, né, arquétipos da mulher selvagem, para a gente tentar resgatar essa mulher que se perdeu hoje na correria, no dia a dia do trabalho, e ela traz histórias para exemplificar, e a forma mais antiga de se comunicar é através de histórias, é através das pinturas rupestres, né, que eram pintadas nas paredes das cavernas, lá, né, na época mais remota possível, e a gente foi crescendo como humanidade, ou foi, né, evoluindo, mesmo que a gente possa dizer que a gente evoluiu em alguns pontos, mas através da contação de histórias. Eram histórias orais, até quando começaram a ser escritas, né, depois teve a invenção da prensa com Gutenberg, e as coisas foram mudando a forma de contar a história, mas o cinema em si, ele é uma arte muito complexa de você contar a história. Eu falo que o cinema é arte porque é. Eu já mencionei em alguns outros episódios que o cinema, ele junta imagem, ele junta som, ele junta atuação, ele junta muitos aspectos, né? Não é como uma pintura, uma escultura, um desenho, são coisas muito específicas. O cinema é como se fosse a junção de todas essas, pelo menos a meu ver, né? E essa forma de contar histórias, ela é cada vez mais apelativa, porque ela cada vez mais se reinventa. Nesses últimos 2 anos que a gente vem passando, que esse período pandêmico tão difícil, né? Nós estamos isolados e nós somos presos, né, dentro das nossas próprias casas. E a nossa única forma de fuga foi a arte, foi a música, foi a leitura e, acima de tudo, o cinema, né, os streamings, essa contação de histórias mágica, que pode ir desde um documentário, uma coisa um pouco menos, né, um pouco mais não ficção, até uma história de ficção completamente criada, de fantasia, de outros mundos, de ficção científica e tal. Porém, existem algumas formas da gente encarar o cinema. O cinema pode servir como arte, que é como eu estou falando. Existem filmes que a gente classifica como filmes de arte, que cada dia são os filmes que mais me atraem. São filmes que exploram a barreira do cinema mesmo. Então, assim, como ver filmes e por que ver filmes? O filme é uma experiência sensorial. Ele tem um roteiro, ele tem uma história, ele tem um planejamento, ele tem a visão do diretor, do produtor, do ator, todo mundo envolvido nele. Ele é um conglomerado de coisas. Eu, por exemplo, que escrevo poesia, escrevo livros, sou eu ali. É a minha visão do que aquilo deve ser. Um cinema, um filme, é muito mais do que isso. Ele é um conjunto de visões. Então, ele também atinge a gente de formas diferentes. Às vezes a música marca a gente, às vezes é alguma atuação, às vezes é uma cena, ou às vezes é o filme inteiro que traz alguma coisa para a gente. E existem filmes que exploram essas barreiras da arte, filmes que focam muito na fotografia, no preto e branco, ou que vão fundo no roteiro e tem mais diálogos do que
grandes locações, outros que vão para as grandes locações mesmo. Eu vou falando e vou pensando aqui nos filmes. O Preto e Branco veio na minha mente, na hora veio o Guerra Fria, que é um filme polonês maravilhoso, veio Roma, que ganhou o Oscar, melhor filme internacional. Na hora que eu falei dos diálogos, veio a trilogia antes, essa trilogia que eu gosto tanto, e um filme mais recente que eu vi também, que é Copa Fiel, um episódio que vai vir em breve. Quando eu falo de grandiosidade, me vem Lawrence da Arábia, me vem Senhor dos Anéis. São filmes que nos chamam em algum aspecto. E todos os filmes do Wong Kar-wai, que é aquele chinês incrível, que tem filmes lindíssimos, como o Chungchung Express, eu não sei falar o nome direito, mas é isso mais ou menos, que tem Amor à Flor da Pele, os filmes do Wim Wenders, né, Paris, Texas, que tem outros ritmos, são filmes que têm outros ritmos, que falam muito pelo não dito, os próprios filmes da Jane Campion, O Piano, ou O Ataque dos Cães, são filmes que falam muito pelo não dito, pelo toque, pelo olhar, e podem até ser classificados mais como essa questão do filme de arte, que seriam filmes que você teria que ver mais de uma vez para captar as nuances do filme. Porém, o que eu estou dizendo aqui, eu estou trazendo alguns exemplos, mas assim, todos esses filmes podem ser classificados em todas as classificações que eu vou dar, porque inclusive essas classificações também não são estanques, eu trouxe aqui com base no que eu vejo, no que eu leio, mas assim, um filme pode ser tudo para a gente, pode ser nada também. O filme serve como arte, mas também serve como entretenimento. Por mais pesado, duro, intenso que ele seja, ele é um entretenimento, ele vai te levar para essa dimensão, para esse mundo onde você vai estar por 1h30, 2 horas, 3 horas. Você vai funcionar como um escapismo da sua vida também. Inclusive, eu acho que isso é um dos motivos pelo qual o cinema cresceu tanto nesses 2 anos, o cinema como instituição, os filmes, as séries, essa coisa do audiovisual, essa contação de histórias através do audiovisual, serviu também como esse escapismo desse mundo real que a gente está vivendo, que é tão duro. Porém, existem filmes que a gente escapa, né? A gente vai para Nárnia, a gente vai para Hogwarts, a gente vai para o Kansas, a gente vai para muitos lugares fictícios. Porém, existem filmes que servem como espelhos também. São filmes que jogam a realidade na nossa cara e nos fazem refletir sobre quem somos, sobre o mundo em que a gente vive e o que a gente quer deixar para os nossos filhos e netos. Às vezes, o reflexo é óbvio. É um filme que trata de racismo, é um filme que fala de misoginia, é um filme que fala das minorias, é um filme que traz uma questão muito clara. E às vezes não. Às vezes é um filme que conversa com a gente num nível tão subliminar que a gente nem percebe o porquê à primeira vista ele mexeu tanto com a gente. Aí a gente vê que é uma questão que foi mal resolvida, ou que é algo que a gente não tinha pensado sobre a gente mesmo, ou simplesmente ele está mostrando um outro lado nosso que a gente não quer enxergar. E às vezes um filme pode significar tudo isso para a mesma pessoa, às vezes não. Como escapismo, como espelho, como arte ou entretenimento, o cinema sempre vai ter uma função. Por pior que seja a história, a gente vai sentir alguma coisa, vai ter uma reação, porque apesar da gente não ter uma atividade ativa ao assistir um filme, né, a gente não conversa, dialoga com o filme, mas a gente está fazendo isso de uma forma passiva, a gente está sentindo, a gente está ficando nervoso, a gente está ficando tenso, a gente está ficando com sono, a gente está chorando. O filme é uma experiência sensorial. Para além de a gente raciocinar sobre o filme, a gente tem que sentir o filme. É isso que eu falo na atividade de crítica de cinema, que eu gosto de dizer que eu sou mais cronista, que eu uso o cinema, seus elementos, para trazer alguma coisa para a vida, porque é isso que o cinema é para mim, é sentido, é sentimento. Às vezes eu posso pensar analiticamente, falar, gente, mas esse roteiro não tem pé nem cabeça, mas essa atuação não me convenceu, mas essa música entrou na hora errada, me deu até dor de cabeça. Mas, gente, que filmagem mais esquisita. Eu posso fazer essa análise, ainda mais porque eu já estou treinando meus olhos, né, com base em todos os filmes que eu assisto, né, o conhecimento todo que eu tenho adquirido ao longo dos anos. Porém, em primeiro lugar, para mim, o filme é sentido. Quando eu vou nas cabines de imprensa, que são, né, sessões específicas para a imprensa que a gente vê antes do filme lançar, eu não anoto nada durante o filme. E tem colegas que anotam, claro, cada um faz como achar melhor, mas na minha experiência cinematográfica funciona melhor se eu assistir o filme como uma imersão e eu simplesmente sentir o que aquele filme quer me passar. Depois, para escrever sobre ele, eu vou trazer esses outros elementos da forma como eu achar que agregar melhor a quem vai ler e quem quer saber sobre o filme. Mas essa experiência sensorial é muito importante para mim. E eu acho que isso que me faz me apaixonar tanto pelo filme, porque ele sempre, em alguma medida, vai conversar com quem eu sou.
Aí já faz uma boa diferença entre o cinema, né, em streaming e televisão. O cinema propicia essa imersão completa, daí o cinema como sala de cinema mesmo. Que é uma alegria muito grande para mim poder voltar com todos os cuidados, porque é um santuário mesmo. Você entra ali, você coloca os pés naquela sala de cinema, com ou sem pipoca, mas a gente sente que você vai ser colocado dentro de uma história, você vai ser transportado para esse momento por uma hora e meia, 2, 3 horas, hoje em dia até mais, né? E tanto que eu fico esperando os créditos acabarem, porque a minha volta é um pouco lenta, assim, eu entro tanto numa história que demora um pouco para voltar. E claro que isso às vezes acontece em casa, mas é muito mais fácil a gente parar toda hora para ir ao banheiro, para pegar uma coisa para comer, para atender alguém, para responder uma mensagem, do que se permitir entrar nessa imersão. Mas, de qualquer forma, eu não quero entrar nesse mérito nesse episódio, né? Por que vemos filmes? Mas eu acho que como vemos filmes mudou muito, né? A gente comentou isso em alguns outros episódios, mas também propiciou que sejam contadas mais histórias e de outras formas. E também nos permitiu acesso a histórias contadas de outras formas, por outras pessoas, de outras realidades, de outros países, aumentando a quantidade de pessoas que falam sobre suas histórias, que trazem seu ponto de vista sobre o mundo. Uma coisa interessante sobre o porquê vemos filmes é que os filmes mudam. A gente muda, o filme muda. Se você assistiu o mesmo filme com 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 anos, o filme vai ser outro. Eu comentei com vocês no episódio do Matrix, que eu fiz algumas semanas atrás, que eu não gostei do 2 e do 3, quando eu vi lá em 2002, 2003, quando eu tinha 17, não, 17 não, você fazer conta, gente. Quando eu tinha uns, por aí, vamos lá, 16, 17, 15, 16, 17 anos. E quando eu fui ver agora de novo, com 30 e poucos anos, né, o filme é outro para mim. Eu tenho uma outra realidade, de noção de mundo, eu li muito mais, eu estudei muito mais sobre as questões de ficção científica e todos os parâmetros que as irmãs Wachowski trouxeram ali. O filme é exatamente o mesmo. Eu mudei. E é por isso que quando a gente fala, né, que viu o filme tantas vezes, quando é nosso filme favorito e tal, a gente percebe aquele filme de formas diferentes. Tem também a questão, né, de rever filmes porque a gente já sabe o que vai acontecer no final, tem um certo conforto naquilo, ele se parece que é um mundo que a gente já conhece, né, talvez apazigue um pouco esse descontrole e impermanência do mundo real, mas quando a gente muda, o filme muda, e quando o filme, apesar de ser exatamente o mesmo. Então, isso é muito interessante de rever filmes, é muito interessante de visitar. Por que a gente revê filmes? Para a gente descobrir novos filmes dentro daquela história. Isso eu acho incrível, isso aconteceu comigo no Beleza Americana, eu coloquei isso até no meu livro, no Cartas dos Cinéfilos, quando eu assisti Beleza Americana a primeira vez, eu não entendi direito o porquê do hype ali, o porquê daquele filme ser tão valorizado, e quando eu assisti novamente, depois de alguns anos, eu me encantei pela história, pelo não dito, pelo dito por trás, pelo sarcasmo, pela ironia, e pela cena da sacola, que é uma cena tão simples e tão significativa dentro de um contexto de tanta falsidade e mentira. E isso precisa ter uma certa maturidade pessoal e também, talvez, cinematográfica para entender o que aquilo quer dizer. Repetindo, que não quer dizer também que você vai ficar mais velho, vai entender mais cinema, você vai passar a gostar de filmes que você não gostava, ou você vai passar, né, eu, pelo menos, não sou assim. Tem gente que é assim, né? Começa a achar coisa bonita só porque acha que tem que achar. Eu mudei, e minha percepção do filme mudou, e às vezes para pior. Estou trazendo exemplos de quando mudou para melhor, quando eu passei a enxergar o filme, entender essas complexidades. Porque tem filmes que são assim, por exemplo, animação. Vai ter um episódio muito em breve, sensacional, com um convidado muito especial sobre animações. Porém, a gente vai ter que dividir esse episódio. Por quê? Porque tem animação para crianças, feito para o público infantil, como Soul, por exemplo, como Moana, como Frozen. Porém, a gente, como adulto assistindo, a gente percebe um monte de outras camadas, porque são filmes feitos por adultos, apesar do foco ser criança. Né? Então, ele tem outras camadas, ele fala de coisas mais complexas, porém, ele tem um foco infantil. Porém, já existem outras animações que são feitas exclusivamente para o público adulto. Como eu comentei no episódio sobre animes, né, que a gente fez um sobre o Estúdio Ghibli, todo bonito, e depois os animes que se inspiraram os filmes de Hollywood. Aí entrou Paprika, aí entrou Ghost in the Shell, que são animes, não são para crianças. São filmes feitos exclusivamente para adultos, só que com a linguagem da animação. É como Love, Death and Robots, aquela série da Netflix, incrível, de pequeno, cada animação curtinha, uma história, tem a ver com alguma coisa relacionada à ficção científica, tem um tipo de desenho diferente, e elas são extremamente violentas, sensuais, sexuais,
tratam de questões super pesadas e filosóficas e existenciais, não são para criança. E, então, tem muitas animações que não são, porque são muito tristes ou porque são muito pesadas. É simplesmente uma história adulta contada no formato animação. Vai ter um episódio muito especial sobre isso em breve, fiquem de olho. Mas o que eu quero dizer, que eu já viajei aqui, que o filme, ele conversa com a gente em vários níveis. É isso que eu estava falando. Porque voltamos para os filmes, os personagens, eles desafiam a gente. Então, a gente vê, às vezes, um mesmo filme, porque você não consegue decifrar aquele personagem. Porque aquele personagem é muito diferente ou muito parecido com quem somos. Michael Corleone, poderoso chefão, né? O Al Pacino no seu máximo. É um personagem que a gente não consegue muito bem decifrar. Ele passa por muitas transformações ao longo dos 3 filmes. Ele é complexo, ele é humano, e ele é muito diferente da nossa realidade. Ele é um cara que nasceu numa família de mafiosos e está no chefe da máfia. Num nível, assim, absurdo. Quero fazer um parênteses para dizer que eu estou assistindo The Sopranos e estou amando essa série também, que foi a série que mudou a forma de contar a história na televisão, porque é uma série que puxa muito dessa questão cinematográfica, dessa narrativa cinematográfica para a televisão, que é uma coisa mais complexa, é uma coisa mais longa, não é tão batida, digamos assim, não é tão diálogo, não é tão expositivo, essa é a palavra que eu quero dizer. E são personagens que nos levam, às vezes a gente fica voltando para um filme para tentar entender um personagem, como se fosse um velho amigo que a gente não decifrou muito bem. Talvez seja essa a razão para que nós vemos filmes, para tentar entender melhor as pessoas, a realidade em que vivemos, ou a realidades muito diferentes das nossas, como a realidade de Cafarnaum, como a realidade de todas as séries, né? Filmes argentinos, filmes americanos, não, os próprios filmes americanos, norte-americanos, não são a nossa realidade. E mesmo os filmes brasileiros, o Brasil é um país gigantesco. Então, às vezes, a gente assistir nossos filmes, ver a nossa realidade. Maravilhoso Deserto Particular, que saiu recentemente, né? O nosso candidato brasileiro a uma vaga ao Oscar de melhor filme estrangeiro. É um filme que diz muito para o Brasil, que às vezes a gente não conhece. O protagonista sai de Curitiba, da minha cidade, e vai para Sobradinho, que é uma cidade que eu nunca ouvi falar, dentro do mesmo país. Então, é muito interessante o cinema também como um portal para outros lugares, para outras realidades, talvez realidades muito distantes das nossas, talvez até tão próximas que a gente se sinta incomodado. O cinema também, os filmes, brincam com os limites. Eles brincam com os limites da existência, eles brincam com os limites da violência, brincam com os limites da brutalidade, da moralidade e de realidades que não são a nossa. Então, por que a gente gosta tanto de filme de vingança? Por que a gente gosta tanto de filmes violentos? Eu digo a gente como sociedade, tá? Tem gente que não gosta, preferência, né? Tem gente que só gosta de filme de ação, tem gente que não gosta de filme de fantasia. Eu sou uma pessoa bem eclética em relação ao cinema. Tem um pouquinho de pé atrás com filmes hypados, filmes que estão fazendo muito sucesso por motivos aleatórios, às vezes eu implico um pouco. Eu gosto de descobrir o filme, sabe? Mesmo gostando de ler o que as pessoas falam, de ouvir o que as pessoas falam, eu adoro fazer isso. Eu prefiro ver o filme para ter minha própria opinião. Eu acho que isso é importante, porque às vezes é aquilo que eu falei, o filme conversa com você num nível que você nem você entende. E talvez o filme, tecnicamente, não seja um excelente filme, não tenha grandes notas dadas pelos críticos nos jornais, e revistas, e blogs, e sites, porém é um filme que conversa com você. Um dos filmes que eu mais gosto e mais vi na minha vida é A Noviça Rebelde, Sound of Music, que é um musical dos anos 60, cantado pela Julie Andrews, maravilhosa, Captain Trap, Sonho Aquele Homem, e é um filme que eu assisti desde criança, então ele tem um ar nostálgico que vem junto. Eu assisti com a minha família, eu assisti sozinha, eu aprendi inglês, eu comecei a entender o filme a partir desse momento. Esse filme me acompanha durante a vida. Talvez não seja um primor, não seja um dos melhores musicais, ele tem um fundo de Segunda Guerra muito forte ali, que conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo melhor. O filme fala sobre a família, sobre amor, sobre música, sobre pátria. E até hoje é um dos filmes que eu mais gosto, que eu mais assisti na vida, assim. E talvez, se fosse for fazer um ranking dos melhores musicais de todos os tempos, ele não fique nem entre os 10, tecnicamente, né? Na minha opinião, ficaria em primeiro lugar. Mas é um filme que merece estar ali por tudo que ele representa na minha vida. Então, é o que eu já falei algumas vezes, que alguns filmes a gente pode achar péssimos, tecnicamente, mas, de qualquer forma, eu sempre consigo achar alguma coisa boa, porque alguma coisa ele vai trazer, né? Eu adoro filmes de zumbi, eu acho que a maioria deles é muito mal feita,
Mas eu acho interessante, eu acho legal de ver como as pessoas lidariam nessa situação de fim de mundo. Por isso que eu gosto tanto de distopia, já falei isso para vocês. E eu acho que é esse espelho do como a gente viveria, com o que a gente faria se tivesse uma situação além. O que a gente seria nesse lugar? É o filme explorando as barreiras e os limites da existência, explorando os limites da violência de quem a gente seria como humanidade. Aí eu me coloco no lugar, o que eu faria, né? E eu acho que esse ir além é muito papel da arte também. O cinema como arte, ele nos coloca nessas posições e nesses lugares não confortáveis. Inclusive, fica a dica aqui de um filme que coloca a gente nesses lugares desconfortáveis, que é o Relatos Selvagens, é um filme argentino. Normalmente, os filmes argentinos, pelo menos os que eu assisti, eles sempre têm essa tendência de colocar a gente num lugarzinho desconfortável, assim. E isso que eu acho que cutuca e que faz eles ficarem tão memoráveis na nossa mente. E o Relatos Selvagens são 6 histórias contadas dentro de um filme só, cada uma independente, mas que vai explorando esse limite da humanidade, assim. Até onde a gente iria se a gente tirasse a barreira do socialmente aceitável. E, no fundo, pelo menos o que o filme mostra, é que somos todos animais bárbaros. Então, é muito interessante a gente ver isso, né, como humanidade. Talvez a gente vê no filme eles excederem limites que, na nossa civilização, a gente não pode sem sofrer uma consequência, uma punição. Os filmes também têm muito apelo cultural. Então, a gente assiste filmes também. Os filmes têm um apelo cultural muito forte também. Eles podem criar, ou eles podem não, alguns efetivamente criam universos próprios. Então, às vezes, o porquê ver filmes é para se sentir parte de alguma coisa. Simples assim. Não é tão simples, mas no fundo, em suma, é isso. Então, assim, o universo de Star Wars, por exemplo, é um universo que eu não faço parte. Eu assisti o primeiro Star Wars, depois assisti os novos, mas, enfim, não tem um apelo para mim. Eu entendo o apelo, mas não tem. Agora, quem tem esse apelo, e é um apelo tão grande, que além de estarem sendo sempre feitos novos filmes, da sequência, são feitos filmes, né, aqueles que a gente chama de spin-off, filmes de antes, filmes de depois, filmes sobre alguns personagens, séries sobre isso. A Disney fez um parque, uma parte do parque exclusiva para o Senhor dos Anéis, com brinquedo. Senhor dos Anéis, olha a pessoa com o Senhor dos Anéis na cabeça. Guerra nas Estrelas, eu fui no parque da Disney quando tinha aquele primeiro brinquedo da Guerra nas Estrelas, que tinha lá o robozinho navegando, e hoje em dia virou uma cidade aqui. Existem bonecos, existem né, action figures, existem roupas, existem um universo de mercadorias relacionadas ao Star Wars. E às vezes você vai assistir um novo filme, não porque você quer ver o novo filme, mas é porque já você faz parte desse universo. Então, qualquer coisa que aquele universo novo lança, você quer fazer parte. Isso acontece com Harry Potter, ainda está acontecendo, né, com os novos filmes dos Animais Fantásticos. E é um apelo cultural que te coloca num espaço de pertencimento. A Marvel faz isso, a Disney em geral faz muito bem, né? Com a Marvel, com os filmes da Marvel, e agora com toda essa saga nova de Homem-Aranha né, séries, WandaVision e Loki e tal, eles conseguem criar um universo que você se sente parte daquilo. Então você consome um novo filme, você vai ver um novo filme, não porque necessariamente você quer ver aquele filme, mas porque é um filme dentro daquele espaço cultural que você habita. Então, isso é muito forte. E com a internet, com o streaming, com toda essa facilitação de comunicação mundial, isso fica muito mais forte, porque é muito mais rápido, né? Hoje em dia, as estreias de grandes blockbusters são feitas quase simultaneamente, pelo menos nos países do Ocidente. Então, a gente não precisa mais esperar meses para ver um filme. Normalmente, no dia seguinte, já tem streaming, já tem pirata, ou você pode ver até no cinema mesmo. As séries começaram a criar, por exemplo, o Walking Dead, que eu citei. O Walking Dead passava domingo à noite. Era exatamente na mesma hora que passava nos Estados Unidos. Era, né, conforme o fuso horário e tal, você conseguia assistir basicamente na mesma hora. Finais de temporada eram passados no mesmo horário, para não vazarem uma informação, para você realmente se sentir parte daquele universo e não sentir que você está sendo preterido porque saiu um spoiler ou porque vazou alguma coisa antes. Então, esse apelo cultural também é uma das razões pela qual a gente vê filmes para se sentir parte de alguma coisa. E isso, às vezes, é tão subliminar e a gente não percebe que quando você vê, você está lá, você está consumindo aquilo e você não está nem pensando por que esse filme é bom ou não é, mas é mais um filme que faz parte desse universo. Não vou entrar nesse mérito, vou dizer que em algum momento todos nós somos puxados por isso. Você quer assistir o novo 007, você quer assistir o novo Missão Impossível, porque é um universo que você já se sente parte. Você já assistiu aos outros filmes, você já participou daquele de alguma forma. Que mais eu quero falar sobre o porquê nós vemos filmes? Eu acho que é basicamente por essa questão
da imersão, do sentimento, de você sair do lugar onde você está e você viver por um dia, uma hora, um minuto, 15 dias, depende de quanto tempo aquele filme vai ficar dentro de você, né? De você viver uma realidade que não é a sua, que você está calçar sapatos que não são os seus, ou de você ver uma decisão tomada errada, ou de você seguir um caminho que poderia ser outro, poderia não ser o seu. Senhor, ninguém trabalha muito com essa questão do poderia. É um filme do Jared Leto, de 2009, um filme que eu gosto muito, que mostra essa questão das escolhas, do que poderia ser, ou do que é, de fato. Na nossa vida, no fundo mesmo, a gente só tem uma, né? Uma vida e que vai sendo moldada conforme as escolhas que a gente vai tomando. No cinema existem várias possibilidades. Existe a possibilidade de você se vingar, existe a possibilidade de você correr, de você chorar, de você bater, de você matar, ou simplesmente de você contemplar. São muitas as possibilidades, e cada filme abre um espacinho dentro de nós, que às vezes eles só passam por ali, outras eles ficam. Aqueles filmes que a gente vê, revê, que a gente sabe as falas, ou que cada vez que a gente coloca, a gente se emociona. Como o começo de Up, aquele filme triste pra caramba, como Cine Paradiso, um filme que eu acho incrível, que eu acho, assim, soberbo. E como eu falei no começo, às vezes é a música, às vezes é a atuação, às vezes é a própria história, mas tem alguma coisa no cinema que aquele apelo que nos atrai a ele. Poderíamos ficar aqui horas fazendo várias conjecturas. Eu poderia falar sobre o apelo dos personagens, eu poderia falar sobre o apelo que uma cena de ação, de aventura, de romance traz, por uma história emotiva, bonita, sobre família, fala sobre o que ela fala sobre a nossa própria família. Não sei. Não sei o que isso diz, não sei o que isso fala. Esse episódio é muito mais sobre elucubrações e respostas do que sobre pergunta. E eu queria ler para vocês um trecho do meu livro Cartas aos Cinéfilos, que eu acho que merece ser dito aqui, como um dos últimos episódios do ano, como forma de agradecer a todo mundo que escuta, que compartilha comigo dessa paixão pelo cinema, que não tem uma resposta, mas tem muitos filmes que a gente pode ver até a gente querer elaborar alguma. Esse trecho é o último item da minha crítica sobre Até o Limite da Honra, um G.I. Jane, de 1997, um filme com a Demi Moore. Tenha garra, coragem e força. Não é porque você quer, deseja e merece algo que isso vai acontecer. Você precisará batalhar, dedicar tempo, suor e sacrifício, mas quando a recompensa vier, trará com ela gratidão e paz de espírito. Você sairá uma nova pessoa desse desafio, melhor, maior e mais feliz e realizada. Isso que eu falo sobre o G.I. Jane, eu tirei algo que eu tirei desse filme, quantas coisas a gente pode tirar de quantos filmes. Então, aqui fica o meu convite para assistir filmes, para falar sobre filmes, ouvir podcasts como o Cabine do Filme, e também para se permitir conhecer novos estilos, novos diretores, filmes e outros atores, outros autores. Sai um pouco da zona de conforto, porque só assim a gente pode se expandir, a gente pode crescer, e o cinema está aí para nos mostrar mundos, às vezes perto e às vezes tão longe, né, como uma odisseia no espaço. Então, muito obrigada a todo mundo novamente, espero que vocês tenham gostado desse episódio Elucubrações, reiterando que ano que vem já tem muita coisa legal para vir, e dizer que assistam filmes, vão ao cinema se puder, a experiência é outra, e a gente se fala, se vê, se conversa nas próximas quintas-feiras ou todas as vezes que vocês derem play nesta cabine do filme. Um beijo muito especial para o Tadeu, meu parceiro aqui de podcast Rabiscos, e se inscrevam para o evento da Jéssica, cujo link está na descrição. Beijo enorme a todos. Tchau.